vamos começar a nossa análise olhando concretamente para o mais recente estudo do Banco Africano de Desenvolvimento, intitulado Perspectivas Econômicas em África. O mesmo estudo indica que o nível de dívida em África tende a aumentar e olha para países como Moçambique, em que o rácio dívida-PIB está acima de 100%. Olhando para este dado apresentado neste relatório, que abordagens de sustentabilidade da dívida podem ser adotadas por forma a se evitar um risco sistemático de crise da dívida? Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer pelo convite, formulado ao Grupo Moçambicano da Dívida para debruçar sobre este importante tema sobre dívida pública e olhando também para o contexto do país. A relevância é inquestionável em termos da necessidade de se abordar sobre o assunto. Enfim, o perfil de risco do endividamento para os países africanos realmente tende a se agravar com o tempo e fala-se praticamente de acima de 100% da dívida sobre o PIB de países como Moçambique, Sudão, Congo e outros países africanos, que naturalmente colocam em causa, porque a abordagem de sustentabilidade que se traz à tona quando se fala de dívida pública é até que ponto, com estes altos níveis de endividamento público, estes países conseguem fazer face ao serviço da dívida enquanto precisam dessas receitas que pagam o serviço da dívida, enquanto precisam dessas receitas para fazer face ao financiamento dos setores econômicos, sociais e produtivos da economia. Então, logo a priori, há que repensar primeiro sobre como e que tipo de endividamento público os países africanos tendem a contrair. Há que refletir sobre até que ponto essas condições de contração da dívida são favoráveis em termos de taxas de juros, período de maturidade, que é o período de pagamento da dívida, o período de graça, que é o período que o país fica sem fazer face ao pagamento da dívida, não só os montantes associados, o tipo de credores, se são credores concessionais, aqueles que dão uma parte da dívida em forma de donativo, ou são credores comerciais, aqueles que aplicam taxas de juros do mercado. Então, todos esses elementos devem ser trazidos à mesa e serem discutidos pelos fazedores de política fiscal dos países em vias de desenvolvimento, dos países da África que estão nessa situação de tendência de insustentabilidade da dívida, pelo menos para reverter o cenário crítico que tem se estado a verificar nos últimos anos. Ainda olhando para o mesmo estudo, sustenta que a dívida em África mudou de direção. Saímos de um período em que a dívida pública era concessional a credores estrangeiros para uma dívida pública comercial. Que implicações a composição desta dívida em África, em particular em Moçambique, pode ter? Bom, na verdade, quando se trazem à mesa os elementos que sustentam a gravidade do cenário de endividamento público nos países africanos, a mudança do perfil e da composição da dívida pública é o fator de destaque. O que sucede, na verdade, é que, primeiro, a abertura do mercado internacional à concessão de crédito fácil. Se formos a ver, por exemplo, os BRICS, a Índia, o Brasil e a China, concedem créditos a países africanos sem o rigor, por exemplo, que é necessário, sem o rigor que, por exemplo, é observado por outros credores multilaterais ou por outros países, que muitas vezes a concessão de crédito devia estar associada aos objetivos de desenvolvimento desses países. Não só alguns bancos privados internacionais também, conforme assistimos,
tem tendência de conceder crédito aos países africanos, sem, no entanto, olhar para os planos de sustentabilidade e de viabilidade dos projetos que estão sendo financiados por este endividamento. Isto significa que parte é da responsabilidade, né, já dos Estados africanos, observar as condições de contração do endividamento público. Aliás, a mudança do perfil de risco, a mudança, aliás, do perfil do endividamento público, de concessional para comercial, traz consigo 3 elementos que põem em causa a sustentabilidade da dívida. O primeiro elemento é que a dívida comercial aplica taxas de juros de mercado. É a primeira coisa. Significa que, ao invés de ter taxas de juros de 1%, 0,5%, que são típicas do Banco Mundial, Banco Africano de Desenvolvimento ou Fundo Monetário Internacional, os bancos, as dívidas comerciais aplicam taxas de juros praticamente de mercado, 5%, 7%, e acima disso, 10%, que no final acabam refletindo-se no alto serviço da dívida, ou seja, em altas prestações a serem pagas no ato do pagamento. Segundo, as dívidas comerciais tendem a ter um período de graça relativamente curto. Regra geral, se eu contraio uma dívida, né, de uma instituição, se eu contraio uma dívida de um banco para fazer um certo investimento, é esperado que eu tenha um período mínimo necessário para que aquele investimento comece a gerar, né, receita suficiente para fazer face ao pagamento da dívida. As dívidas comerciais em si, pela sua natureza comercial, naturalmente, por terem um período de graça, que é o período em que não se paga a dívida relativamente curto, acabam financiando projetos destes países que, mesmo antes de começarem a gerar receitas, o Estado é obrigado a fazer face ao pagamento das primeiras prestações. Foi o que aconteceu para o caso de Moçambique, onde o país, até certo ponto, foi obrigado a encontrar, né, valores monetários para fazer face ao pagamento, né, do endividamento público, cujas empresas ainda não tinham começado a gerar receita ou lucro que justifique a primeira prestação, por exemplo. É por isso que, naturalmente, entramos numa situação de incumprimento. Terceiro é o período de maturidade, que é o período que se fica para pagar a dívida. Quanto menor for o período de maturidade, uma dívida que deve ser paga em 5 anos é diferente de uma dívida que deve ser paga em 10 anos, em 30 anos, em 50 anos. Quanto menor for o período de pagamento da dívida, significa que é maior pressão, né, fiscal necessária para mobilizar receitas para poder fazer face ao pagamento da dívida. Então, esta mudança da composição, do perfil do endividamento público é em si, na verdade, o responsável pela tendência de insustentabilidade dos indicadores relevantes da dívida pública nos países africanos. Olhando aqui para um outro estudo, desta vez publicado pelo IES, que argumenta que o uso da dívida como uma estratégia para estimular a economia tem efeitos macro negativos a longo prazo e que também que os poucos efeitos positivos a curto prazo são ineficazes, pelo que o governo devia repensar na sua estratégia de financiamento. Que estratégias macroeconômicas podem ser adotadas para a contração de empréstimos domésticos, bem para que possam ter impactos no nível do aumento daquilo que é o produto interno bruto nominal? Um princípio econômico básico é que não é de todo mal recorrer a financiamento ou a crédito para poder financiar um investimento. Simplesmente, o que se deve observar são as condições do tal financiamento e o destino do financiamento. Se for um projeto, né, que, em termos de indicadores de viabilidade, mostra-se capaz de gerar recursos para poder fazer face, né, ao empréstimo contraído, não há problema. É uma regra básica. A dívida deve financiar algo que é capaz de gerar recursos financeiros no curto e no longo prazo capazes de compensar o empréstimo contraído. Aliás, se isso se observar, é praticamente viável recorrer ao endividamento, ao crédito ou ao empréstimo. O que sucede, na verdade, é que é preciso observarmos com mais rigor
a viabilidade dos investimentos que são financiados pelos empréstimos. Não só, é preciso também observarmos os riscos, né, associados à contração desses créditos externos. O risco, primeiro, associado à própria empresa que vai receber este financiamento, se vai conseguir vender o produto, se vai conseguir, mais ou menos, gerar crédito necessário em tempo esperado. E não só, se, em termos de tendências internacionais, as variáveis, né, como a procura, né, por exemplo, a procura de commodities, que naturalmente, para o caso do contexto moçambicano, para o caso de Moçambique, as commodities como o carvão são as que sustentam mais ou menos a indústria extrativa. Então é preciso observar se os projetos que estão sendo financiados são capazes de gerar recursos para poder fazer face ao pagamento da dívida. Isso, não há riscos macroeconômicos envolvidos, não há choques, né, que possam surgir, né, no meio do caminho e que possam pôr em causa, né, a sustentabilidade dessa dívida. Por fim, e provavelmente não menos importante, é na componente da gestão de risco, por exemplo, optar-se pelo que o país, Moçambique, por acaso, optou a partir de 2015, 2016, que é a adoção, né, quer dizer, a criação de um departamento de gestão de risco, né, de risco tanto para a componente das finanças públicas, que observa essas componentes das variáveis macroeconômicas. Por acaso, acredito que é uma boa experiência que pode ser seguido por outros países africanos que não fazem, que é ter, né, no Ministério que vela pela questão da gestão das finanças públicas, um departamento que lida rigorosamente com a componente da dívida pública, que lida rigorosamente com os riscos macroeconômicos, riscos para as finanças públicas, para que qualquer empréstimo que for contraído, pelo menos cumpra com os requisitos mínimos para não poder cair em situações de altos riscos para as finanças públicas. Em geral, podemos dizer que mais rigor na componente da gestão das finanças públicas, na componente da contração de investimento, na componente de observar o tipo de investimentos que estão sendo financiados, medir, calcular e assumir riscos mais moderados na contração do endividamento público podem ser medidas viáveis, né, para podermos melhorar a situação de insustentabilidade da dívida. Vamos olhar agora para o mais recente estudo do Banco de Moçambique sobre a estabilidade financeira, que aponta a dívida pública como percentagem que aponta que a dívida pública, assim, é que como percentagem do produto interno bruto aumentou. Aliás, esta publicação indica igualmente que o rácio da dívida pública e PIB apresenta uma tendência crescente, estando atualmente em torno de 100%. Face a estes constrangimentos, o Banco de Moçambique implementou algumas medidas macroprudenciais, quer para reforçar a resiliência do sistema bancário e mitigar os riscos sistêmicos, quer pelo reforço do capital próprio dos bancos ou ainda o controle dos níveis de crédito e incumprimento. Na sua opinião, serão estas medidas adotadas pelo Banco Central eficazes? Bom, para o contexto, né, econômico, né, de Moçambique, aliás, são medidas que o Grupo Moçambicano da Dívida, assim como organizações que lidam com a questão da gestão das finanças públicas, têm vindo a advocar, é que as medidas para resolver o problema de endividamento público no país, em Moçambique em particular, assim como para os países africanos, não passam somente por medidas técnicas. Sim. Medidas técnicas são aquelas recomendadas mais ou menos pelos manuais de economia, por aí em diante. E passam pela combinação de medidas técnicas e políticas. E para o caso concreto do Banco de Moçambique, as medidas que tem estado a adotar, digamos que são eficazes ou mostram-se eficazes para resolver o problema do endividamento público até certo ponto, porque carecem de complementaridade de medidas do âmbito fiscal. Então, o que é que está a faltar para complementar? Porque o maior problema que nós temos que observar é
o quão sustentável são as escolhas da componente fiscal. A componente fiscal, estamos a falar das decisões, né, do governo em termos de que tipo de projetos financia, que tipo de despesas, né, efetua na economia e se essas despesas são realmente prioritárias para galvanizar o desenvolvimento econômico e social. Então, no final das contas, se as medidas implementadas pelo Banco de Moçambique não terem uma complementaridade em termos de medidas fiscais, a eficácia dessas medidas fica, até certo ponto, comprometida. Por exemplo, o alto déficit fiscal significa o quê? Significa que o fato de as despesas do Estado, né, estarem acima da geração de receitas, né, cria em si necessidade de financiamento com recurso ao endividamento público, seja interno, seja externo. E é natural, porque temos necessidades por financiar, mas ao mesmo tempo temos recursos limitados. E este alto déficit, naturalmente, sempre vai criar este ciclo de recurso ao endividamento público. Enquanto não aproximarmos a capacidade de geração de receitas, né, para fazer face à necessidade de financiar a despesa e termos esse alto déficit, por exemplo, estaremos a comprometer as medidas que o Banco de Moçambique tem estado a adotar. Porque financiar o déficit implica recorrer ao endividamento público interno, que tem custos para a economia, ou endividamento externo, que tem riscos associados, por exemplo, ao fato da taxa de câmbio flutuar e afetar o volume da dívida. A nível interno, o fato do Estado concorrer com o setor privado para o acesso a crédito cria custos, pode encarecer o crédito para o setor privado e ter o tal efeito crowding out, o efeito de elevar a taxa de juros e reduzir a capacidade de investimento interno das empresas. Enfim, no geral, o que eu quero deixar entender, e que é algo que o Grupo Moçambicano da Dívida tem estado sempre a advocar, é como podemos financiar a despesa com alternativas sustentáveis, como, por exemplo, a mobilização interna de recursos. Assumindo que estamos num país, né, rico em recursos naturais e temos empresas, temos alto investimento estrangeiro, como é que podemos maximizar a coleta de receitas dessas empresas que vêm em Moçambique explorar e, com base nessas receitas, reduzirmos a necessidade de recorrer ao crédito interno e externo para poder financiar a despesa? É uma das medidas, digamos, de longo prazo. E medidas políticas também, de que tipo de escolhas? Qual é a sustentabilidade das escolhas dos investimentos que nós estamos a fazer? Por um lado, é preciso assegurar que as medidas, quer dizer, as escolhas políticas sejam feitas em consonância com o rigor técnico de análise da viabilidade econômica e financeira. E também outra medida que até pode, até certo ponto, nos aliviar, mas que é de curto prazo, que também é técnica, é reestruturar a dívida, que é o que está a acontecer agora. Renegociar, né, a dívida pública para que aquelas dívidas de curto prazo sejam transferidas para o longo prazo, o que está a acontecer, por exemplo, na esperança de que teremos um futuro risonho, um futuro promissor de exploração de gás natural, onde seremos mais capazes de ter, provavelmente, receitas, né, suficientes para pagar, para honrar com os compromissos financeiros internacionais, sem incorrer a altos custos de ter que cortar financiamento às despesas prioritárias. São medidas técnicas válidas, mas as medidas políticas também são necessárias. Medidas do Banco Central são válidas e eficazes, mas a sua eficácia se verifica quando as medidas da componente fiscal, isto é, o governo também possa complementar em termos de assegurar que realmente conseguimos gerar receitas, conseguimos reduzir o déficit e conseguimos recorrer cada vez menos a crédito para poder financiar a despesa pública. Poderia, então, o Banco Central ir mais longe ao trazer estas medidas ou olha para as mesmas como parte do problema? Praticamente o que eu estava a dizer. Não fazem parte do problema, fazem parte da solução, mas elas não fazem parte da solução sozinhas. Elas podem resolver o problema até certo ponto, mas a garantia, a segurança da resolução do problema, naturalmente, depende do quê? Da complementaridade que elas encontram quando se vai para a componente fiscal, quando se vai para
as despesas que são efetuadas pelo governo, quando se vai para a componente do equilíbrio orçamental, quando se vai para a qualidade das escolhas que são feitas pelo governo, o tipo de investimento o tipo de investimentos, o tipo de aposta que o governo tem estado a fazer para galvanizar o desenvolvimento econômico de longo prazo.